Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma lição aqui para nós darmos continuidade às nossas aulas de doutrina. Hoje a lição número 30, que vocês encontram na página 153, tá? Essa é a lição, então, de número 30, que nos dá continuidade, então, justamente sobre o batismo, tá? E aqui vocês têm a segunda, terceira e a quarta parte da explicação do batismo, que é importante vocês lerem e estudarem, tá? Essas partes, então, que estão atreladas e relacionadas aqui justamente com o santo batismo, tá? E, ali na apostila, então, na página 153, batismo não é apenas uma simples cerimônia, né? Não é bonitinho, né? Os pais compram uma roupa especial, usam uma roupinha branca no bebê, enfim, fazem todo um processo, um ritual, né? Mas o batismo é muito mais do que isso, né? A finalidade, o objetivo do batismo é muito além disso, né? De onde é que vem o batismo, né? De onde é que vem as bênçãos do batismo, né? O que significa o batismo para você hoje? Essas perguntas elas precisam ser respondidas, tá? Elas fazem parte, né? Então você é batizado, qual a importância disso na sua vida? Tá? Por que você foi batizado? Então, em primeiro lugar, que as bênçãos do batismo elas são tanto para crianças como para adultos. Tá? A primeira passagem que vocês encontram lá na apostila é Atos 2:38. Apóstolo Paulo, o evangelista Lucas, que escreve Atos, ali o apóstolo Pedro então faz uma pregação. E o versículo 38 diz: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus ele nos dá o perdão dos pecados. Como é que ele faz isso? Por meio da sua morte na cruz. Tá? Então, morte e ressurreição de Cristo. E o batismo ele nos dá o quê? Ele nos dá o Espírito Santo. Então, qual é a grande bênção do batismo na nossa vida? Deus derrama o seu Santo Espírito no coração de todos nós. O apóstolo Paulo, agora sim, né, escrevendo a Tito, ele diz que o batismo é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Né? Isso vocês já encontram ali na página 154. Né? O que nós trazemos para Deus quando nós nascemos? Né? Que qualidades nós temos quando nós nascemos? Né? Talvez você possa dizer, é bonitinho, né? É fofinho, né? Mas na verdade assim, ó, o que nós trazemos quando nós nascemos? Nós trouxemos conosco apenas o pecado. Tá? Essa é a condição natural do ser humano, nós nascemos na condição de pecadores, por isso é, a, a consequência seria o quê? Inferno, condenação eterna. Tem uma passagem bíblica bem importante que está lá no Salmo, vocês podem ver, ela não está na apostila, tá? É o Salmo de número 51, o versículo 5. Tá? Salmo 51, versículo 5. Eu não vou ler justamente para vocês abrirem a Bíblia de vocês e verem essa passagem. Essa passagem ela justamente nos diz e nos mostra qual é a nossa condição. A condição de pecadores, desde o nosso nascimento. Tá? E o que Deus fez? Né? Deus, vendo essa nossa condição, Ele envia Cristo e Jesus institui o batismo. O batismo justamente como sendo esta forma pela qual Deus vem até nós hoje e nos dá o seu Santo Espírito. Né? Então no batismo nós recebemos em primeiro lugar o perdão de todos os nossos pecados e também recebemos a certeza da salvação eterna. Então nós temos três bênçãos no batismo. Tá? Primeiro, perdão dos pecados. Segundo, vida. Terceiro, salvação. Então são as três bênçãos que vocês, nós, enfim, todos aqueles que são batizados recebem. O poder do batismo, né? Algumas coisinhas bem importantes assim. A água que é usada, né? É simples água, tá? Não é água diferente de nenhuma outra, tá? É uma água como aquela que você pega da sua torneira, lá da sua casa, ou do filtro, enfim, e você toma aquela água, você usa aquela água para cozinhar, enfim. Então é simples água. Então, como é que o batismo pode dar um poder tão grande, né, de fazer com que a gente seja
inimigo de Deus e se torne amigo, né? Que a gente esteja num estado de condenação e seja trazido para um estado de salvação. Então, onde é que está esse poder do batismo? Ah, já que é simples água da torneira, né? O poder não está na água, tá? O poder está na palavra. Porém, o batismo, a palavra batismo, ela necessariamente exige água, porque ela tem essa, dentro da raiz da palavra batismo, a essência da palavra batismo, ela está ligado à água, está ligado a lavar, a tomar banho ou coisa do tipo, né? Então, você recebe essas bênçãos junto com a água por causa da fé que confia na palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus, mais a água. Por isso, aí vem aquela passagem que eu falei antes de Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Vocês leiam ela, tá? Não vou ler ela aqui também. É o que? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando nós estamos sujos, nós nos lavamos para ficar limpo. O batismo nos limpa do quê? Do pecado. Dos pecados. Ah, então eu não cometo mais pecado, não sou mais pecador? Não. Nós continuamos cometendo pecados. Duas coisas que eu sempre falo, né, e que a gente precisa sempre lembrar. Uma coisa é o ser pecador. Tá? Eu sou um ser humano pecador. Tá? E o batismo, Cristo veio ao mundo justamente por causa disso. Eu sou batizado justamente por causa disso. Agora, eu vou continuar cometendo pecados? Vou. Tá? Eu vou continuar cometendo pecados, porque isso está na essência do ser humano. O batismo, porém, ele me livra do quê? Né, dessa condição de inimigo de Deus. Eu, como um ser pecador, eu não consigo chegar a Deus. Então Deus vem a mim através do batismo, através do Evangelho, da Palavra de Deus. Vocês estão, né, na doutrina se preparando justamente para quê? Para que vocês tenham esses conhecimentos e possam também tomar a ceia do Senhor. Então, dessa forma, nós olhamos justamente para a importância do batismo. E 2 Coríntios 5,17 nos diz que o batismo nos torna novas criaturas. Tá? Então, que é outro detalhe bem importante. O significado do batismo, né? Então, como eu já disse antes, desde de Adão e Eva nós herdamos uma corrupção chamada pecado. Então, desde a queda em pecado, nós temos uma herança que vem lá desde Adão e Eva. E essa herança vocês recebem dos pais de vocês e um dia vocês vão passar para os filhos de vocês, que é justamente o pecado. Isso é chamado de velha natureza humana, ou a carne, né? A Bíblia fala muito em carne, mas é a velha natureza humana. E pelo batismo em nós é criado uma nova natureza humana. Tá? Então existe esse dualismo, vamos dizer assim, né? Eu recebo uma nova natureza humana, uma nova natureza que é a natureza divina, espiritual. Mas eu ainda continuo sendo natureza humana. Né? E essas duas naturezas elas são inimigas. Aí vocês têm aqui, né, na página 155, vocês têm todo esse quadro, né, da velha natureza e da nova natureza. Né? Então, quando nós nascemos, em primeiro lugar, nós somos o quê? Velha natureza. Né? O primeiro coraçãozinho lá vai ser VN, né? Velha natureza. No dia a dia acontece uma luta entre a velha e a nova natureza. Então vocês veem lá, VN versus NN, né? Tamanhos iguais. Às vezes a velha natureza fala mais alto, a nova natureza está menor. Às vezes a nova natureza está maior, a velha natureza menor. Só que o que é importante? Na hora da morte, acontece a sentença entre as pessoas. O coração fica com uma só natureza. Então eu creio, eu estou firme no meu batismo, na minha fé, na fé na qual eu fui batizado. Essa é a questão. Eu preciso sempre ser nova natureza. E para isso eu preciso do quê? De arrependimento, para isso eu preciso do culto, para isso eu preciso da oração, da leitura da palavra, eu preciso estar ligado a Deus. Então, gente, batismo é algo assim que a gente tem que viver no dia a dia. Tá? Não é algo assim apenas, fui batizado lá há tantos anos atrás. Não, isso é algo que faz parte da nossa vida, não uma vez apenas, mas isso é algo que faz parte da nossa vida durante todo o tempo que Deus permitir que estejamos aqui nesse mundo. Romanos 6,4, uma passagem bem importante, né, que vocês têm lá na apostila registrado e leiam na Bíblia, né, eu vou ler essa. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Então, com Jesus, através do batismo, nós somos sepultados, né? Diz o texto aqui, sepultados para quê? A velha natureza, tá? Então a gente afoga a velha natureza, a gente acaba com a velha natureza. Como? Pedindo perdão, buscando o conforto de Deus, na palavra de Deus. Tá? Dessa forma a gente afoga a velha natureza, a gente crucifica a velha natureza, né, usando o termo aqui que Jesus usa, e a gente ressurge o quê? Uma nova natureza. Então Jesus morre na cruz, ele crucifica a velha natureza humana para ressurgir um novo ser humano. Né? Isso Deus faz com cada um de nós. Né? Então, quando nós somos batizados, a primeira coisa que nós dizemos é não ao diabo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Assim. Nós dizemos não ao diabo. Tá? É o momento onde você diz assim, não, eu pertenço a Cristo, eu sou de Jesus, né? Eu não pertenço ao diabo. E através também do batismo, né, quando vocês ainda eram bebês, né, vocês não disseram nada, né, talvez apenas choraram, né, mas assim, através dos nossos padrinhos ou por meio deles, nós prometemos servir somente ao Deus triuno. Tá? E essa promessa ela precisa ser renovada todos os dias. Né? E aí, no dia da confirmação vocês vão fazer o quê? Vocês publicamente vocês vão dizer, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Vocês vão dizer, eu creio em tudo aquilo que, em nome de tudo aquilo que eu fui batizado. Tá? E o batismo, ele é válido, né? Ele não perde seu valor, tá? Então, hoje tem algumas coisas assim, muito erradas acontecendo nos contextos das igrejas aí, neopentecostais, algumas evangélicas, que de evangélico não tem nada, que é assim, para você fazer parte da igreja você tem que batizar de novo, né? Só vale o batismo adulto e coisa do tipo. E na verdade assim, o batismo não depende de nós, tá? Ele não depende da nossa inteligência, razão. Né? Esse é o primeiro ponto. O batismo é a ação de Deus, é a mão de Deus agindo na nossa vida. Outra coisa, você não se batiza para fazer parte de uma igreja. Você, uma vez que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, você faz parte do reino de Deus. Então, você batizar para entrar numa igreja é errado. Tá? É você desprezar, sim, o batismo. Né? Então, isso são tudo práticas e formas erradas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que nunca foi da nossa igreja, ela vem para a nossa igreja, o pastor vai perguntar para ela, você é batizado? Sou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, ok. Com água? Beleza. Então você não precisa ser batizado de novo. Agora, se a pessoa nunca foi batizada, ela deve ser batizada, nem que ela tenha 110 anos. Né? Eu não fui batizado ainda, então você vai ser batizado. Não, né? O importante é que a pessoa seja batizada. Tá? Não depende do pastor, não depende das pessoas. O batismo, ele sim depende justamente da ação de Deus, tá? Da ação do Deus triuno. Beleza, gente? Faça um exercício, está ali na página 156 e 157. Tá? Façam esses exercícios, que são bem importantes, tá? E também o resumo de Atos 17. Tá? Façam esse resumo também. E me enviem, se conseguir até sábado, ou se não, até na semana que vem, no máximo, e até terça-feira, me enviem então as lições respondidas, ou a lição respondida, né, para que vocês possam dar sequência então aos seus estudos. Gente, um abraço, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.